Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um conteúdo para professor de educação básica, pedagogo, para professores de licenciatura, sobre a linguagem e a criança, o papel da linguagem na aprendizagem no desenvolvimento infantil, a aquisição da linguagem oral e escrita, alfabetização em consciência fonológica, apropriação do sistema de escrita alfabético ortográfico, leitura, ausculta e autoria nas produções orais e escritas, alfabetização e letramento, desenvolvimento da linguagem e a cultura escrita na educação infantil, o brincar e as interações na aprendizagem e desenvolvimento das crianças, desde bebê. Esses conteúdos estão sendo trazido para vocês de forma resumida, tá, gente? Só para vocês terem uma introdução, um entendimento do que se trata o conteúdo. Mas vocês vejam que cada um está ligado ao outro, né? Principalmente a questão é a linguagem da criança, tá certo? Vamos lá? A linguagem e a criança, o papel da linguagem na aprendizagem e no desenvolvimento infantil. Inicialmente, Vygotsky demonstrou uma grande preocupação com as relações entre linguagem, fala e pensamento. À vista disso, seus estudos sobre as relações entre linguagem verbal e desenvolvimento do ser humano pautaram-se na descoberta da relação entre o pensamento e a palavra nos estágios iniciais, de desenvolvimento ortogenético e filogenético. O que seria ortogenético? É que refere-se ao desenvolvimento e à história de vida do indivíduo, desde o seu nascimento até a morte. É o processo de mudança e desenvolvimento de um organismo ao longo de sua existência. Já a filogênia, filogenético, que se refere à evolução de uma espécie. Então, Vygotsky, ele mostra que no desenvolvimento inicial da criança há um período pré-linguístico do pensamento e um período pré-intelectual da fala. Entretanto, ainda que sem um vínculo primário entre o pensamento e a fala, uma forma de conexão surge, muda e cresce durante o desenvolvimento real da relação pensamento e palavra. Nesse sentido, os processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem não são independentes um do outro, ainda que suas trajetórias de desenvolvimento sejam paralelas. Ambos se cruzem e formando um pensamento verbal. Continuando, Vygotsky, ele explica que o significado da palavra é um fenômeno do pensamento só na medida em que o pensamento está ligado à palavra, encarnada nela e vice-versa. É um fenômeno da linguagem só na medida em que a linguagem está ligada ao pensamento, é iluminado por ele. A palavra com sentido é um fenômeno do pensamento verbal e a unidade do pensamento é da palavra. No desenvolvimento da linguagem infantil, há um movimento independente e até paradoxal entre as esferas semântica e fonética. Um processo de domínio do aspecto fásico da linguagem verbal, em que a criança fala das partes para o todo. Contrariamente, a esfera semântica vai do todo para as partes. De acordo com Vygotsky, a criança desenvolve a fala partindo de uma palavra. Ao encadeamento desta, há 2 ou 3 palavras passando a uma frase simples e depois encadeando frases. Não é esse, gente, o processo que a gente vê nas crianças, passando depois as orações compostas e a linguagem coerente constituída por uma série abrangente de orações. A criança percebe a palavra e sua estrutura fonética como parte do objeto, como sua prioridade inerente de outras propriedades. Fenômeno característico da consciência linguística primitiva. Para a criança, a estrutura fonética da linguagem oral, que começa a dominar, é parte dos objetos. Ainda continuando, a linguagem e a criança e o papel da linguagem na aprendizagem no desenvolvimento infantil. Veja, a linguagem, com sua função semiótica, materializada na fala, gestos e ações, são a fonte inicial de seu desenvolvimento. Nessa atividade com objetos culturais e as relações sociais culturais e as relações sociais descobre as características e as propriedades dos objetos que trazem os traços da atividade humana. Exercita e desenvolve a atenção, a percepção, a memória, o pensamento. Ela começa a explicar e a interpretar o que descobre, ampliando o seu conhecimento de mundo. Assim surge a função simbólica necessária
a formação da consciência e da personalidade. Os fundamentos psicológicos da linguagem verbal na perspectiva histórico-cultural avançaram os estudos sobre o pensamento e a fala. Com Vygotsky, descobrimos que o significado da palavra é um fenômeno da fala e, ao mesmo tempo, do pensamento. Para o autor, o significado das palavras evolui. A descoberta de mudança no significado das palavras e seu desenvolvimento é um novo e essencial que levou à nossa investigação ao conhecimento sobre pensamento e a linguagem. Esta descoberta é o mais importante e nos permite pela primeira vez superar definitivamente o postulado da constância e invariabilidade do significado da palavra, fundamento das teorias anteriores do pensamento e da linguagem. À proporção que os planos semântico e fásico da linguagem se desenvolve, a síntese do pensamento infantil se ajusta à síntese da palavra. Nasce a generalização na criança. Ela não diferencia o significado verbal e o objeto, nem o significado do signo sonoro. A diferenciação se origina quando desenvolve a generalização, processo em que formam os conceitos abstratos no final do seu desenvolvimento, chamados por Vygotsky de conceitos verdadeiros, que surgem com as complexas relações entre os diferentes planos da linguagem. Esta diferenciação dos dois planos da linguagem, que cresce com os anos, é acompanhada também pelo curso evolutivo do pensamento, quando a síntese dos significados se transforma em síntese das palavras. A fala se assenta em um signo sonoro, enquanto a escrita no signo gráfico. Barjard destaca no artigo Signo Gráfico a chave da aprendizagem da escrita. O pensamento não se expressa na palavra, mas se realiza nela. Por isso, os processos de desenvolvimento dos aspectos semântico e verbal da linguagem, dirigidos em sentido contrários, constituem em essência um só, graças precisamente às suas direções opostas. Vygotsky, para o desenvolvimento dessa etapa da linguagem infantil, a imitação é necessária. O movimento se faz preciso porque a gramática do pensamento começa a se desenvolver, diferenciando-se cada vez mais da gramática da fala. Pode-se dizer que sujeito na gramática do pensamento não corresponde ao sujeito na fala. Esse caminho consiste na mediação interna de pensamento, primeiro pelos significados e logo pelas palavras. O pensamento nunca equivale ao significado direto das palavras. O significado medeia o pensamento em seu caminho até a expressão verbal. Quer dizer, o caminho do pensamento, a palavra, é um caminho indireto e mediado internamente. A linguagem egocêntrica apenas acompanha a atividade da criança e a orienta em seus objetivos, auxiliando na superação de obstáculos e dificuldades. Vista como uma linguagem interior por sua função psicológica e exterior por sua estrutura, desenvolve-se e se transforma em linguagem interior. Entre os 7 e 8 anos de idade, a criança começa também a aprender a escrever. Em função de a escrita ser muito complexa, a criança tem uma involução em relação à fala, como se ela tivesse apenas 2 anos de idade, comparado ao seu estágio atual de falante. Isso se dá porque na escrita, como os interlocutores se encontram em situações diferentes, faz-se necessário a utilização de uma síntese muito mais complexa e desdobrada. Para conhecer o outro, além da apropriação de uma mesma linguagem verbal e do estabelecimento de um sujeito, que Vygotsky chama de temático, é imprescindível que os interlocutores estejam motivados ao diálogo. Como a emoção move o pensamento da linguagem interna, até sua expressão por meio da linguagem externa. A aquisição de linguagem oral e escrita. A linguagem oral é uma capacidade que os seres humanos desenvolvem ouvindo outras pessoas falarem. Embora a teoria inatista defenda que a linguagem é uma herança geneticamente herdada, pode-se afirmar que é uma competência aprendida pelo meio social. O processo de aquisição da linguagem oral materna pela criança é rápida e não precisa de muitas lições formais como na aquisição da escrita. Basta que as condições biológicas, aparelho fonador, audição e cognição, favoreçam que ela seja exposta às situações de interação com os sons da fala. Tanto a linguagem oral quanto a escrita têm importância fundamental no desenvolvimento intelectual na infância, e o atraso dessas línguas podem gerar problemas futuros na aprendizagem.
Segundo Vygotsky, há um encontro entre pensamento e fala. Neste encontro surge uma nova organização linguística cognitiva. Este teórico afirma que a linguagem é fundamental para o desenvolvimento mental, sendo organizadora do pensamento e destaca sua função social e comunicativa. Emília Ferreiro fundamenta seus estudos sobre a psicogênese da língua escrita, com base na teoria piagetiana. Luria defende a escrita como um importante instrumento de uso social-cultural, que, quando aprendida, altera as funções psíquicas superiores. Chomsky, em 1958, causou uma revolução na área da linguística, por prescrever um tipo de linguagem universal. Skinner igualava o aprendizado da linguagem a outros aprendizados e comportamentos humanos. Para ele, a linguagem era um comportamento funcional. A neurociência, para entender a aprendizagem da leitura, realizou estudos e experiências com tecnologia de imagens cerebrais que ajudaram a descobrir como o cérebro aprende a decodificar um código tão complexo que é a escrita. A aquisição da linguagem oral e escrita. Ainda sobre esse tema, as teorias da aquisição da linguagem tentam explicar como ocorre o aprendizado de uma língua. Cada uma delas surgiram fundamentadas no contexto social de sua época. Vamos apresentar as principais, entre elas estão a behaviorista, a conexionista, cognitivista e interacionista. A behaviorista, a teoria behaviorista, também denominada de teoria comportamental, por ser entendida como prática e experiência, o seu caráter é essencialmente empirista. Segundo o empirismo, todo conhecimento, inclusive o linguístico, provém unicamente da experiência. Nessa teoria, desconhece os estados mentais da consciência, incluindo a inteligência, nega a teoria inata e alega que todo comportamento é adquirido ao longo da vida. Para Skinner, o defensor do behaviorismo, a linguagem também pode ser um reforço positivo, recompensa, ou negativo, punição, ou não ter nenhum reforço. No contexto escolar, podemos perceber o behaviorismo quando o ensino é de caráter repetitivo, reprodutivista e pouco reflexivo. Neste ensino, o aluno é considerado uma tábua rasa. Ele só desenvolve seu conhecimento por meio de estímulos, resposta, imitação e reforço. A aquisição da linguagem oral e escrita. O conexionismo, ou associacionismo, surgiu recentemente, embora fundamentada no pensamento empirista, argumenta que há uma estreita relação entre aprendizagem e memória. Smolensk, 1988, diz que essa teoria busca compreender o processamento linguístico que ocorre através da ativação de várias sinapses neurais ao mesmo tempo. Segundo este autor, a aprendizagem acontece quando as sinápticas são ativadas. Os órgãos sensoriais captam as informações que são transformadas em elementos mínimos, desta forma, de acordo com os sentidos que captou tais conhecimentos. Aparecerão diversas ativações neurais e diferentes redes se ativarão. A linguística gerativa, fundamentada na corrente filosófica racionalista, confrontou-se com o fato de explicar como as gramáticas são identificadas pelas expressões geradas num cérebro, num período de tempo relativamente curto. Noah Chomsky propõe essa teoria baseada na rapidez do processamento linguístico em áreas específicas do cérebro. A linguística gerativa é fundamentada na investigação de que a criança aprende um idioma simplesmente por viver no meio em que se fala essa determinada língua. Entre os 3 e 4 anos já estão com o vocabulário quase completo. A aquisição de linguagem oral e escrita, vamos ver agora o Jean Piaget, o cognitivismo. Acredita que a linguagem está associada à cognição. Para esta teoria, o desenvolvimento da língua são processos decorrentes do raciocínio da criança. Os estudos de Piaget não estão necessariamente direcionados à aquisição da linguagem, mas na relação entre linguagem e pensamento. Ele não aceitou as considerações do empirismo tradicional de que existiriam estruturas endógenas no indivíduo, propiciadoras do desenvolvimento e da inteligência, pois para este autor o conhecimento é resultado da interação entre sujeito e objeto, sendo essa interação dependente de fatores internos que são modificados a cada etapa do desenvolvimento das estruturas mentais.
Este teórico, ele realizou pesquisas psicogenéticas sobre as origens e estrutura do conhecimento. Dessa forma, investigou a função da lógica e da linguagem. As investigações sobre o pensamento e linguagem da criança na perspectiva piagetiana explica que é uma passagem do egocentrismo infantil, pensamento centrado no ponto de vista da criança, para a objetividade, capacidade de relativização nos pontos de vista, e para o pensamento lógico. Ele descreve a evolução do pensamento autístico, individual e incomunicável, para o pensamento dirigido, socializado, interação entre indivíduos. Esta evolução é concedida pela ação do meio social e da linguagem. O pensamento egocêntrico é uma característica dominante nas crianças antes dos 7 anos de idade. Já após essa idade, o pensamento socializado começa a dominar e as características egocêntricas continuam internalizadas nas áreas mais abstratas do pensamento verbal. Quando Piaget, em suas experiências, classificou o desenvolvimento da linguagem nas crianças em egocêntrica e socializada, ele quis dizer que na fala egocêntrica a criança fala apenas de si mesma, sem interesse pelo outro. Não tenta comunicar-se, não espera por resposta e nem sabe se alguém a ouve. Na fala socializada, já estabelece comunicação com o outro, transmite informação e informa. Muito bom, né, gente? Quando chega nessa fase socializada, para quem tem criança, sabe que eles passam mesmo por uma fase egocêntrica que só a misericórdia. Deve ser por isso que ele se baseou aí esses estudos. Enfim, vamos lá. Aquisição da linguagem oral e escrita. Na teoria interacionista, Vygotsky realizou experiências com crianças para entender qual relação entre linguagem e pensamento e a sua compatibilidade com o desenvolvimento mostrou em sua experiência que a linguagem egocêntrica é favorável para a busca do planejamento e a resolução de problemas do cotidiano. Já Vygotsky observa de forma diferente em suas experiências, ele revela que a fala egocêntrica é importante para a criança solucionar problemas do cotidiano. Estas habilidades são definidas por ele como fase pré-verbal do pensamento. Nesta fase, ela apta, por exemplo, a dar a volta no sofá para pegar um brinquedo que caiu atrás dele, sem precisar ter o objeto em vista. Isso é uma habilidade que é independente da linguagem e é considerada uma inteligência primária. Mesmo que ainda não usem a linguagem como forma de comunicação verbal, as crianças bem pequenas utilizam os balbucios, o choro e o riso, que são manifestações emocionais utilizadas como meio de contato e comunicação e social, né? De contato social e de comunicação. Ali ela está se comunicando quando ela usa o choro, o riso, enfim. Para o Vygotsky, a criança passa por 4 fases: natural ou primitiva. Corresponde à fala pré-intelectual, o pensamento pré-verbal. Psicologia ingênua, que é a inteligência prática. Signos exteriores, fala egocêntrica. E o crescimento interior, que é a internalização das operações externas. Segundo ele, os primeiros sons do bebê são separados do pensamento. A união entre a fala e o pensamento só começa a partir dos 2 anos de idade. Então passa a organizar os pensamentos com esta união. A teoria interacionista acredita na interação verbal entre criança e adulto e entende o desenvolvimento da linguagem do pensamento através das relações sociais externas, entre trocas e diálogos. Desta forma, gera a aprendizagem nas relações com os outros. Por isso, é nomeado de socio-interacionismo, proposto pelo autor. O processo da aquisição da língua escrita pela criança. A linguagem oral é adquirida por meio da audição. Ao ouvir, a criança identifica e discrimina os sons da fala, para em seguida compreendê-los e reproduzi-los. Ao familiarizar-se com as estruturas da língua, é possível desenvolver condições linguísticas apropriadas para o desenvolvimento da oralidade. Os métodos de alfabetização são divididos em sintéticos e analíticos. O primeiro utilizado permanece até os dias atuais, é o sintético. A ideia deste é que a aquisição da escrita acontece a partir das unidades menores da palavra para estabelecer relação entre a fala e a representação escrita, ou seja, primeiro grafema e fonema. O analítico parte do maior para o menor, do todo para as partes menores, sendo conhecido como método global. Vygotsky, em sua abordagem, informa que as funções psíquicas superiores são processos mediados
e os signos fazem parte de um meio para governá-las. Segundo Luria, o desenvolvimento infantil ocorre por causa das necessidades dos relacionamentos sociais. Deste ponto de vista, a formação do indivíduo não é adaptada ao meio, mas uma construção histórica de relação entre as pessoas para suprir suas necessidades humanas. Para o ser humano conseguir atender seus interesses por meio da comunicação, nasceu então a linguagem. Luria analisou a linguagem como um instrumento determinante para a atividade consciente do homem, diferenciando-os dos animais. Veja esse quadrinho aqui em cima: método de alfabetização sintético, analítico. O sintético, alfabetização, soletração, método fônico, método silábico. No analítico, palavração, sentenciação global de contos e texto. É interessante você anotar esse quadrinho, porque te dá uma ideia do que é o sintético e do que é o método analítico. A criança, por meio das interações sociais, vai estabelecendo relações com a escrita, conforme suas experiências vividas, vai adquirindo significações para o uso desta, que passa a ser internalizada por meio das mediações às quais vão se sucedendo. A psicogênese da língua escrita. A psicolinguística argentina Emília Ferreiro, juntamente com sua amiga Ana Teberoski, buscaram em suas pesquisas com crianças entender como elas constroem hipóteses sobre a escrita. E em sua teoria, ela conceitua que a aquisição da escrita é baseada no sujeito e interação com o objeto do conhecimento, escrita. Mostra que a criança, antes de iniciar na vida escolar, já tem ideia e hipótese sobre o sistema alfabético, descrevendo as fases do desenvolvimento em que a criança passa até que se aproprie da escrita de acordo com a teoria psicogênese. Toda criança passa por 4 fases até que esteja alfabetizada. É a pré-silábico, que a criança percebe que a escrita representa a fala, mas ainda não consegue relacionar letras aos seus respectivos sons, tenta representar a escrita por meio de rabiscos e desenhos. Assilábico, nesta fase a criança interpreta a letra como se fosse uma sílaba. Cada letra representa uma sílaba. E o silábico alfabético, que mistura a fase anterior com a identificação de algumas sílabas. E o alfabético domina o valor sonoro das letras, reproduzindo todos os fonemas das palavras. Tem uma imagenzinha aí, garatujas, pré-silábico, mostrando mais ou menos a situação da escrita, sem valor sonoro, né? Com valor sonoro, silábico alfabético e o alfabético. O alfabético domina o valor sonoro das letras, reproduzindo todos os fonemas das palavras. Então, a Emília Ferreiro não propõe nenhum método de alfabetização, apenas critica a forma mecanicista tradicional, por não considerar o aluno como sujeito capaz de pensar. Mesmo assim, houve alguns equívocos relacionados à psicogênese da língua escrita por considerá-la um método o qual o aluno constrói seu conhecimento sozinho, com poucas intervenções e sem necessidade de aprender primeiro a técnica baseada na codificação e decodificação. Fizeram uma certa crítica, mas ela não fez um método. Ela apontou as falhas de um sistema que era tradicional, mecânico, e que cada criança tinha a sua particularidade. Então, saber a fase que ela estava era essencial. Por isso, então, ela dividiu aí nesses pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Nesse silábico, gente, pode ser que caia assim, silábico com valor sonoro e sem valor sonoro. Aí no que diz, nessa fase, a criança interpreta a letra como se fosse uma sílaba, cada letra representa uma sílaba. Então, com valor sonoro, ela já tem uma ideia de que aquela sílaba é aquela letra lá, né? O pá é PA, o PA é pá. Já sem valor sonoro, ela vê a letra, identifica que é letra, mas não consegue identificar o som. Entende? O silábico alfabético, ela conhece, mas ela dá aquela misturada, né?
Identificando a letra, veja o nome, por exemplo, girafa, como está aí na imagem. Então, girafa, esquecendo letra ou colocando outras no lugar de outra, ela dá aquela misturada. E no alfabeto, que ela domina o valor sonoro das letras, já reproduzindo como é para ser, a forma correta. Deu para entender, gente? Então, se cair na prova pré-silábico, que a criança ainda não entende, ainda não percebe que tem relação, ainda não consegue relacionar letra e seu som. Aí o silábico pode cair com valor sonoro ou sem valor sonoro, que é o que ela conhece já. O silábico ela já conhece que é uma letra ali. Mas com valor sonoro ela já vai saber que o som da letra. E sem um valor, sem um som. Entendido aí, né, gente? Pois é, vamos seguir, porque essa psicogênese da língua escrita, essa autora Emília Ferreiro, é certeza nas provas. Como a neurociência explica a nossa capacidade de ler? Então, gente, para aprender a ler, o cérebro da criança faz conexões em dois sistemas cerebrais. O sistema visual, que é o reconhecimento das formas, e o linguístico, o desenvolvimento linguístico e visual da criança é essencial para preparar seu cérebro no decorrer da aprendizagem da leitura. Então, Daiane conceitua o processo de aprendizagem de leitura de reciclagem neural. Reciclagem neural. Então, para aprender a ler, os neurônios específicos para reconhecimento visual de objetos e forma faz uma adaptação no córtex visual para reconhecer letras e palavras, possibilitando uma convenção nas redes de neurônios, as quais são específicas para reconhecer formas, passando primeiramente a reconhecer letras e palavras e com o tempo vai automatizando a leitura. Então, a segunda psicóloga Uta Frith, para aprender a ler, a criança passa por 3 grandes etapas de modo contínuo, podendo levar meses ou anos para avançar de uma etapa a outra. A transição de um leitor primário para um leitor fluente é lenta. A primeira etapa é a logográfica, ou pictórica, a qual ocorre aproximadamente aos 5, 6 anos. Nesta fase, a criança não compreende a estrutura da escrita. A segunda etapa da leitura é o desenvolvimento da consciência fonológica, na qual a criança já associa em cada letra as suas pronúncias. Esta etapa fonológica aparece no início da escolarização, a alfabetização, por volta dos 6 ou 7 anos. A etapa ortográfica, a criança atinge o domínio das palavras irregulares e as sílabas de estruturas mais complexas. A alfabetização e a consciência fonológica. Segundo essa perspectiva, a alfabetização seria, nas palavras de Soares, o processo de aprender um código alfabético. Dessa forma, quando se fala em alfabetização, está se considerando a aquisição da leitura escrita enquanto código do ponto de vista do indivíduo, que aprende relacionada exclusivamente à escolarização, ao ensino formal e ao aprendizado de habilidades específicas. Ou seja, a alfabetização abrange a aquisição do alfabeto, a associação do som, de grafemas, a partir de pré-requisitos psicomotores. No processo de alfabetização, analisam-se as palavras em seus componentes, letras e formas, considerando regras de correspondência entre letras e sons. Então, veja, a percepção de que as palavras são divididas em sílabas e fonemas é denominada CF. A CF, portanto, é metalinguagem. E é compreendida como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global da extensão das palavras e de semelhanças fonológicas entre elas, até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas, desenvolvendo-se gradualmente à medida que a criança vai tomando consciência do sistema sonoro da língua. Alfabetização e consciência fonológica. Então, segundo Costa, a CF, que é a consciência de que as palavras são formadas por diferentes sons ou grupos de sons, que elas podem ser segmentadas em unidades menores, as habilidades de CF são divididas em 3 tipos. Veja de novo que vai cair consciência da sílaba, consciência das unidades ultrassilábicas e a consciência do fonema. São 3 tipos. Então vamos lá. A consciência da sílaba consiste em perceber que a palavra é composta por unidades chamadas sílabas,
as quais podem ser divididas, transpostas, alteradas. Dessa forma, o indivíduo tem a capacidade de manusear tais unidades de modo a formar novas palavras. Na consciência das unidades ultrassilábicas, consiste em ter a capacidade de percepção da estrutura silábica, ou seja, entender que a sílaba é composta por grupos de sons, capaz de identificar e manipular o onset e a rima das sílabas. As palavras que possuem o mesmo onset são aquelas que aliteram: macaco, médico, criança, cravo, ou seja, que inicia com o mesmo som ou grupo de sons. E as palavras que possuem a mesma rima são aquelas que têm o mesmo som em final, silábica. Por exemplo, feijão, anão. A consciência do fonema consiste em identificar e manusear os diversos fonemas de uma língua, neste caso, do português brasileiro. Assim, ao se deparar com uma palavra como chuva, por exemplo, o indivíduo deve ser capaz de perceber que, apesar de ter 5 letras, ela é composta pelos 4 fonemas. Então, alfabetização e consciência fonológica. 2 métodos de alfabetização. O método sintético é o mais antigo. O método parte das menores unidades distintivas da língua para as maiores, ou seja, primeiro a criança internaliza as unidades menores, fonemas, para depois gradativamente chegar às unidades maiores. Sendo assim, primeiro se aprende o processo de codificação e decodificação, para em uma fase mais avançada passar a compreensão da leitura e da escrita. Tal método se subdivide em alfabético. A criança aprende o nome das letras nas formas maiúsculas e minúsculas, a sequência do alfabeto e encaixa as letras entre si, formando sílabas ou palavras. O fônico, segundo Fontes e Benévides, nesse caso o processo de alfabetização se dá de forma distinta da anterior, pois a criança começa pelo som, que as letras representam, unindo o som da consoante ou da vogal, pronunciando a sílaba formada. Dessa maneira, inicia-se o processo ensinando a forma e o som das vogais. Depois das consoantes, e em seguida, cada letra é aprendida como um fonema que, unindo-se a outro, forma as sílabas e depois as palavras. E o silábico. A criança aprende a fazer a análise das sílabas para formar as palavras. São propostas palavras-chave em cartilha com a finalidade de apresentar as sílabas e, consequentemente, formar as frases. Alfabetização e consciência fonológica. Métodos de alfabetização. Já o método analítico, que advém da influência da pedagogia norte-americana, dá-se a partir de um processo intuitivo do todo para o particular. De acordo com Fontes e Benevides, esse método tem como ponto de partida unidades linguísticas maiores com palavras, frases ou pequenos textos para depois conduzir a análise das partes menores que a constituem, como as letras e as sílabas. Supondo que no reconhecimento global como estratégia inicial defende-se que a leitura é um ato global e audiovisual. A consciência fonológica é a capacidade do sujeito de perceber e refletir sobre os sons da língua. É uma habilidade significativa para o ciclo de alfabetização e pode ser estimulada desde a pré-escola, pois permite que as crianças identifiquem rimas e palavras que iniciam ou terminam com o mesmo som. A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística, abrangente que inclui a identificação e a manipulação intencional de unidades da linguagem oral, tais como palavras, sílabas, aliteração e rimas, na medida em que as crianças adquirem o conhecimento alfabético. Isto é, identifica o nome das letras, seus valores fonológicos e suas formas. A apropriação do sistema de escrita alfabético ortográfico. Na concepção atual de alfabetização, é definido que a apropriação do sistema de escrita alfabética precisa estar vinculada às práticas reais de leitura e produção de texto, a fim de que o sujeito possa vivenciar uma aprendizagem significativa não só da notação alfabética, mas também da linguagem que usa ao ler e escrever, ou seja, ganhe espaço os estudos voltados para o letramento. Então, veja, aqui tem um quadro mostrando mais ou menos a evolução da escrita dos alunos.
que começa num nível de grafismo primitivo, que é só risco, né, gente? Uns rabiscos assim, bem risco mesmo, sem nada a ver com nada. Que predomina os rabiscos, né? A escrita, depois vem a escrita sem controle de quantidade. Depois vem a escrita unigráfica. A criança utiliza somente uma letra para representar a palavra. A escrita fixa, a mesma série de letras numa mesma ordem, serve para diferenciar nomes. A quantidade variáveis de repertório fixo parcial, e ela vai evoluindo. Para a quantidade variável, repertório variado, quantidade de repertório variáveis, presença de valor sonoro, começa a entender que tem o valor sonoro naquela letra, naquela sílaba, né? Aí vem o silábica, sem valor sonoro, e depois com valor sonoro, e depois vem a silábica alfabética. A criança escreve uma letra para representar a sílaba, ora escreve a sílaba completa, ainda com dificuldade, até chegar no alfabética, que a criança já compreende o sistema de escrita, produz escritas, né, alfabéticas, mesmo não observando as convenções ortográficas, tá, gente? E, segundo Soares, há uma inadequada e inconveniente compreensão que tem produzido a certo apagamento do trabalho na escola em torno da apropriação do sistema de escrita alfabético, fenômeno denominado pela autora como desinvenção da alfabetização. Leitura, ausculta e autoria nas produções orais e escrita. Inspirados em documentos oficiais como a BNCC e o Plano Nacional de Educação, proposta curricular define como período destinado ao processo de alfabetização os 3 primeiros anos do ensino fundamental. A BNCC ela redefine este período como sendo de 2 anos, ou seja, de no primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental. A alfabetização se dá na perspectiva do letramento, atendendo a este processo, inclusive como uma prática de letramento. Além disso, define os 2 grandes eixos a partir dos quais se organizam os objetivos de aprendizagem: a compreensão que se dá através das ações de leitura e a escuta, e a autoria-produção, que ocorre nas atividades de produção oral e escrita. Além destes 2 grandes eixos de organização, os objetivos também são agrupados em 6 enfoques, que enfatizam a oralidade. 7 objetivos. Que enfatizam o 1, tá, gente? O primeiro, a oralidade, com 7 objetivos. O 2, as convenções básicas, com 14 objetivos. A leitura, com 9 objetivos. A leitura articulada e a autoria na escrita, com 9 objetivos. A autoria na oralidade na escrita, com 2 objetivos. E o conhecimento gramatical, com 5 objetivos. Ao todo, são 46 objetivos relacionados à língua portuguesa. Esses são os eixos agrupados, tá certo? Alfabetização e letramento. Tem até pós-graduação só sobre esse tema. No Brasil, de acordo com Soares, até os anos 80 do século XX, o início desse processo era marcado por verbos conjugados no modo intransitivo, ler e escrever. Só depois os complementos foram inseridos, passados a ser ler livros, ler revistas, ler gibis e escrever bilhetes, escrever poemas, escrever cartas e etc. A partir dos anos 80, com a introdução dos estudos de Ferreiro e Teberoski, quebrou-se a dicotomia entre a aprendizagem do sistema de escrita e o uso efetivo dessas práticas. Mudanças que proporcionam avanços nas práticas pedagógicas voltadas à língua escrita. A partir desta época, entraram em voga perspectivas de ensino visando também o letramento dos aprendizes. A noção de letramento é ainda muito recente. Em pesquisas e em práticas pedagógicas desenvolvidas no Brasil, mas conforme Soares, conceber a alfabetização como um processo individual e letramento como processo social é um equívoco, pois ser alfabetizado não se restringe à mera posse de habilidades, a um estado ou uma condição do indivíduo, embora distintos, alfabetização e letramento são processos indissociáveis e fundamentais para a participação na cultura escrita.
A linguagem, em sentido amplo, pode ser definida como a capacidade de comunicação entre os seres vivos. De acordo com Geraldi e Koch, existem 3 concepções de linguagem, tá certo? De acordo com Geraldi e Koch, existem 3 concepções de linguagem, que são como representação, espelho do mundo e do pensamento, como instrumento, que é a ferramenta de comunicação, e como lugar de ação ou interação. Ainda sobre alfabetização e letramento, são 2 portas de entrada para o mundo da leitura e da escrita. Mesmo sendo processos distintos, eles são indissociáveis. Portanto, é necessário trabalhá-los concomitantemente. Entendemos por alfabetização a ação de ler e escrever, já o letramento é a utilização desta tecnologia em práticas sociais de leitura e de escrita. Segundo Soares, não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la. Assim, devemos ensinar a técnica, mas também envolvê-los nas práticas sociais de leitura e escrita. A alfabetização no século XIX passou a ter uma característica fortemente marcada na sua prática em sala de aula, envolvendo a padronização do ato de ler e escrever. Isto porque se baseava na codificação e decodificação de textos ou palavras integradas a métodos específicos. A exemplo do método sintético e analítico, que sistematizava o desenvolvimento da leitura e escrita. Sabemos que muitas crianças alfabetizadas, contudo, não compreendem o que leem, tornando-se analfabetos funcionais. Eu acredito que vocês já ouviram falar desse termo analfabetos funcionais. As crianças que, mesmo alfabetizadas, não compreendem o que está sendo lido. A alfabetização e o letramento são conceitos distintos, porém se integram para acender o processo de aprendizagem da criança ou adulto de forma mais ampla, em que alfabetizar letrando significa decodificar e codificar a língua escrita, mas introduzir a compreensão real da palavra no contexto social. Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o letrado é aquele que vive em um estado de letramento, e não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita prática. A leitura e a escrita respondem adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. Letramento é a habilidade de saber ler e escrever de acordo com o contexto das práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, as quais se pautam na linguagem enquanto produto cultural e social. É o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas sociais é necessário para uma participação ativa e competente na cultura escrita. O letramento ele proporciona as seguintes habilidades: domínio da linguagem em todos os contextos, apropriação das práticas sociais de leitura e escrita, utilização adequada da leitura e da escrita nas práticas sociais, linguagem como ferramenta de interação como um meio, percepção da realidade por meio da leitura e do mundo, produção de significados e sentidos a partir da leitura, elaboração de discursos, interpretação e compreensão de textos, proporciona reflexões. O letramento é muito mais do que saber ler e escrever. É saber interpretar e compreender os textos, conferir sentido às coisas e ao mundo, bem como refletir e argumentar. A alfabetização diz respeito ao conhecimento e aprendizagem da escrita alfabética, visando ao domínio do sistema alfabético e ortográfico, ou seja, a aquisição do sistema convencional da escrita. É um processo no qual se aprende a codificar e decodificar os elementos que compõem a escrita, alicerçado no reconhecimento e na memorização das letras, das sílabas, das palavras e da formação de frases. Na educação infantil, a BNCC destaca como fundamental explorar o falar, o ouvir, por meio de situações e exercícios interativos e lúdicos. As atividades de alfabetização e letramento na educação infantil devem contemplar situações de usos reais, de leitura e escrita, apresentação do alfabeto de maneira lúdica, estímulo à consciência fonológica, a apresentação constante de todo tipo de material escrito, livro, revista, panfleto, etc. Incentivo à reflexão sobre o objeto de estudo.
No ensino fundamental anos iniciais, a alfabetização faz parte do componente curricular na área de linguagens, cuja ênfase da ação pedagógica deve estar na apropriação do sistema de escrita alfabético e no desenvolvimento de habilidades envolvidas na leitura e na escrita. As experiências necessárias para proporcionar essa tarefa são divididas em 4 eixos: oralidade, que envolve o conhecimento da língua oral, estratégias de fala e escuta; análise linguística, semiótica, sistematiza de fato a alfabetização em seu período de 5 anos, 2 para a inserção e 3 para o desenvolvimento; leitura e escuta. O letramento ocorre por meio de uma progressiva adequação às estratégias de leitura em variados tipos de texto. E a produção de texto, que incorpora progressivamente estratégias de escrita de diferentes gêneros textuais. O desenvolvimento da linguagem, a cultura escrita na educação infantil. A primeira delas é o fato de que a criança produz cultura na interação que estabelece com outras formas e manifestações de cultura, como sujeito de direito. A criança cria cultura, brinca, dá sentido ao mundo, produz história, recria a ordem das coisas, estabelece uma relação crítica com a tradição. Kremer, 2009. Uma segunda proposição é a de que a escrita, objeto do conhecimento criado pela humanidade, exerce forte influência sobre a cultura infantil e é, ao mesmo tempo, em certa medida, por ela influenciada. Desde que nascem, as crianças estão imersas em uma cultura específica e, ao longo do seu processo de desenvolvimento, vão criando estratégia para descrever o mundo, compreendê-lo e com ele interagir. A linguagem escrita, que nas sociedades contemporâneas influencia e muitas vezes determina as estruturas urbanas, as formas de interlocução, de expressão da cultura, é um dos elementos com os quais as crianças interagem, buscando dele se apropriar para melhor compreender o mundo e com ele se relacionar. O brincar e as interações na aprendizagem e desenvolvimento das crianças desde bebê. Para Brugger, a brincadeira é, antes de tudo, uma confrontação com a cultura. Nas brincadeiras, a criança se relaciona com conteúdos culturais que ela reproduz e transforma, dos quais ela se apropria e lhes dá uma significação. Através da brincadeira, a criança entra na sua cultura particular, se relaciona com a história, cria a sua própria dinâmica e transforma a brincadeira de acordo com a naturalidade de como ela vê o mundo. De acordo com Vaskop, a brincadeira na infância é uma atividade que as crianças podem praticar sozinha ou em grupo, e existem alguns critérios para definir essas atividades, como podemos citar. Segundo ele, ainda esse mesmo autor, na brincadeira as crianças podem pensar, experimentar situações novas ou mesmo do seu cotidiano, isentas das pressões situacionais. As brincadeiras estão condicionadas ao ambiente em que acontece, e nesse ambiente a criança tem que sentir liberdade, pois é através do brincar que as crianças se situam socialmente e desenvolvem novas aprendizagens. Constroem relações uma com as outras, criam regras de organização e de convivência. A criança pode assumir várias personalidades, representando diferentes papéis, como se fosse um adulto, um animal, um objeto ou outra criança, etc. A criança pode atribuir diferentes significados a objetos daqueles que possui normalmente. Sempre existe uma situação imaginária e as regras que constituem a brincadeira devem ser respeitadas. As crianças realizam ações que representam as interações, os sentimentos e conhecimentos presentes na sociedade na qual vivem. O brincar na infância é de extrema importância. Elas têm toda essa interação. Através da parte lúdica, das brincadeiras, elas se desenvolvem bem. Isso é mais do que comprovação científica, é fato. Então, nós, como professores, devemos proporcionar esse ambiente lúdico de brincadeiras, alternando e dando direção no brincar. Eu agradeço a vocês, tá, por estar aqui comigo. E finalizamos aqui o conteúdo. Muito obrigado por assistir.